Olá, está começando o programa Em Discussão Especial. E o foco de hoje é o combate à homofobia. Quais foram os avanços e o que ainda precisa ser feito? Bom, nossos convidados de hoje são a psicóloga Dea Bertrand, autora do livro Amores Invisíveis, e Luiz Arruda, ele que é advogado, ativista e membro do Conselho de Ética do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. Sejam bem-vindos aqui no programa. Obrigado. Eu ia começar perguntando, tudo bem? Tá tudo bem? O Luiz já fez uma... Tá tudo bem, doutor? Em termos de direitos, a gente tem avançado, mas assim, a gente tem percebido que com as autorizações de algumas autoridades aí na fala, autorizações para discriminar pessoas LGBTs, discriminar mulheres, discriminar pessoas negras, indígenas, a violência tem refletido essas falas, entendeu? Principalmente a fala do nosso presidente. E isso tem autorizado, muitas vezes, a aumento de violência e preconceito contra as pessoas LGBTs. Então, isso é um retrocesso. E um retrocesso porque também, quando as pessoas ouvem isso a Dea pode falar melhor, isso tem aumentado o número de suicídios, de depressão entre a população LGBT. Então, tem refletido também nesse tipo de violência, que é uma violência psicológica. Eu vou até pegar minha colinha aqui, que eu anotei. Você falou LGBT... E eu anotei LGBTQIA. Tá o alfabeto quase inteiro aqui, né? Do que a gente está falando? Me ensina, me explica isso daqui só para eu entender. As siglas vão mudando. Por que ela está aumentando? De quem a gente está falando? A gente está falando de uma luta identitária, então aparecem novas identidades. Por exemplo, o I é de intersexual. Intersexual. Que são pessoas que nascem, né? Que até não é tão raro assim, acho que é uma para cada 2.000. É hermafrodita, né? Que antigamente se falava hermafrodita, tá. Entendeu? Então é uma coisa que as pessoas... Intersexual. Que é uma luta deles para que não seja escolhido pela família nem pelos médicos, quando eles são bebezinhos, qual o sexo deles, para que eles possam crescer e eles decidirem ou não, ou falarem, não, sou intersexual, porque nasci assim... Não tem lei nenhuma nesse sentido. Não. Essa é uma luta recente, é mais nova, entendeu? Isso assim, eles começaram a se organizar agora, então assim, com o tempo isso vai crescer também. LGBTQIA. L, lésbicas. G, gays. B, bissexuais. T, travestis e transexuais. No Brasil, fora do Brasil se fala transgêneros como um guarda-chuva que pega tudo. Abrange tudo. Q. Que é uma coisa que no Brasil não é queer. É americano. Vem de lá de fora. Que é o que, o queer? O queer são as pessoas que não se enquadram tanto numa identidade. Tem várias identidades dentro do guarda-chuva queer, entendeu? São pessoas com gênero fluido, são pessoas que têm a sexualidade fluida também, que se dizem, são só bi, pansexuais, enquadra... E são pessoas não identitárias também, que não gostam de sigla, não gostam de uma sigla. Tá. Entendeu? Bom, o I, intersexuais, e o A? Assexual. Assexual. Eles entram nessa luta porque eles se sentem discriminados também quando... Faz parte. Cisgênero? Cisgênero é... Bom, eu sou gay, eu sou homossexual, daí é heterossexual. Então, o contrário, né? Homossexual é heterossexual. Só que nós dois somos cisgêneros. Porque nós dois nascemos... Eu nasci homem e gosto de ser homem. Ela nasceu mulher. Você se identifica com o corpo que você tem? E me identifico com a minha genitália, com o meu corpo. Isso As pessoas... Isso é cisgênero. As pessoas transgêneros... Elas nasceram com uma genitália, foram designadas com um sexo, um gênero, e elas nunca se sentiram pertencentes àquele gênero. E algumas fazem transformação corporal, outras não. Mas é o sentimento de não identificação. Elas transacionam, elas cruzam. A gente continua na mesma linha. Essas pessoas cruzam para o outro lado, entendeu? Bom, depois dessa aula aqui que eu tive, eu só estou tentando para a gente começar a falar desse assunto aqui, né? E principalmente do combate a tudo que vem acontecendo, né? A sequência de violências, que não é só a violência física, mas é a violência, enfim, em todos os sentidos, de não encontrar trabalho,
de não poder circular onde quer, na hora que quer e fazer o que quer, enfim, dentro. Violência simbólica que a gente fala, né? Essa simbólica, tudo isso que vem por trás. Déa, seja bem-vinda aqui. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. E eu acho que, assim, retrocesso há, mas também existe espaço de fala, né? Aqui é um? Não é? E isso eu acho que tem que ser valorizado. Hoje de manhã eu postei no Facebook uma foto que eu achei muito interessante para o nosso tema. Eram vários louva-a-Deus. Louva-a-Deus é aquele inseto bem pequenininho, só que eles tinham uma aparência de orquídeas. São louva-a-Deus. A gente só conhece o verdinho, né? Esse não, eles são muito pequenininhos e são lindos, parecem pequenas orquídeas. E eu coloquei assim, a natureza é tão diversa, né? É tão maravilhoso, assim, a gente tem uma multiplicidade de formas, de cores, de existências, de possibilidades. Por quê que nós vamos estar restritos somente no humano, né? A restrição vem para os humanos. Você vai ser homem, você vai ser mulher e você tem que ser heterossexual obrigatoriamente, você tem que procriar obrigatoriamente. Quer dizer, que lei é essa, né? Falam em que lei divina, bobagem, porque a ciência está mostrando e a veterinária mostrou, as pesquisas com animais, não existe nenhuma espécie mamífera que não tem homossexualidade. A homossexualidade ela é utilizada, às vezes, de uma forma lúdica. Em alguns macacos, por exemplo, ela é formada quando eles estão em guerras. Existe homossexualidade tanto dos machos quanto das fêmeas. Então, assim, a gente tem golfinho, a gente tem, né? Então, por que começam a deixar a criação divina tão compartimentalizada? Tão né? cheia de regras, tão cheias de estereótipos, tão Eu cheias acho que a nossa luta maior nesse momento é em termos religiosos, né? Porque a espiritualidade ela é uma área super importante. A Organização Mundial de Saúde fala que a espiritualidade é um dos componentes da humanidade, a gente precisa dela em muitos casos. Claro que também pode prescindir dela, tem essa possibilidade de escolha, mas por que nós, nesse momento, nós perdermos um pouco essas caixinhas, né? Abrir as caixinhas. E por que temer tanto? Uma coisa que eu e o Luiz estávamos... Por que as pessoas temem tanto, né? Por que o estranho causa tantos problemas? É o imigrante, é o racismo, é a mulher, quer dizer, a gente está num alto índice de feminicídio, né? Mulheres sendo mortas todos os dias, o feminino sendo atacado todos os dias. É engraçado porque nós somos todos indivíduos, somos todos diferentes, que bom, cada um tem a sua identidade, o seu DNA próprio e de repente você tem que ser tudo igual. Sim. A dificuldade de trabalhar com, enfim... Com a diversidade. Com a diversidade. E aí eu vou falar com você sobre invisibilidade. Sim. Te apresentei aqui como psicóloga, mas também autora de um livro que chama Amores Invisíveis. Amores Invisíveis. Que conta a história de 4 casais. 4 casais homossexuais. 2 de homens, 2 de mulheres, 2 com filhos e 2 sem filhos. São casamentos longevos, porque uma das minhas lutas é justamente que a homossexualidade tenha um pertencimento no imaginário das pessoas, quer dizer... que tenham personagens, a homossexualidade tem romances, está na arte, está na ciência, então que ela possa ser considerada como um tema pertinente às pessoas de uma maneira geral. Esses casais, o que tem de interessante, Silvia, é que agora eles estão tudo na meia-idade, né? Eles estão na fase dos 60, 70. Estão casados há quanto tempo? O mínimo é 25. Mínimo 25? O máximo são 40, né? Então, mas são pessoas que quando começaram os seus casamentos, quando começaram a sua assunção homossexual que a gente fala, né? Eles eram patologizados. Naquela época ainda eram doentes, eram anormais. Até 1990, né? Sim. Sim, é tudo muito recente, as conquistas são muito recentes, né? Então, eles conseguiram, por isso que é interessante, porque você vê qual a dinâmica de um casamento que faz 2 pessoas lutarem contra toda a sociedade. Nas teorias psicológicas de casal e família, a gente vê que para um casal se consolidar, ele precisa da anuência das instituições. E esses casais falam assim, não, gente, não precisa, a gente está junto pelo desejo de estar junto. E isso faz com que o casal fique muito cúmplice, fique muito... Um acaba assumindo para o outro vários papéis, não só de companheiro ou companheira, mas acaba sendo um pouco de tudo, porque tem muita hostilidade na família. Vou complementar isso daqui, olha. A homossexualidade já foi considerado um comportamento desviante e crime em muitos países.
Depois, foi transformado em algo lícito. Agora estamos em uma terceira fase em que condutas contra estas identidades passam a ser punidas. Sim. Crime? Então, agora, recentemente, teve... quando foi crime... Deus, Aqui no Brasil, não, acho que foi só por um período muito pequeno. Nem nesse Código Penal nosso nem existiu. Mas na Inglaterra, foi acho que o país que mais demorou. E nas colônias inglesas, por tabela, em alguns países da África até hoje, isso ainda é do Oriente Médio até hoje. A maioria dos países africanos, né? Ainda é crime, porque isso é uma herança... Na Jamaica, por exemplo, ainda é crime. Isso é uma herança inglesa, não tinha nada a ver com a cultura deles, Sim. entendeu? Eu estou colocando isso daqui porque quando a gente fala que hoje a situação está mudada, mas é um hoje muito recente. É um hoje muito hoje mesmo, né? Assim, que essa transição começa a ser feita. Eu posso justificar crimes contra esse grupo da sociedade por conta de endossos como esse daqui? Pode ser religião, ou pode ser... Por que acontece? Por que essa intolerância é tão grande? De onde vem isso? Eu acho que vem muito do feminino. Quando você vai estudar o feminismo, eu dou aulas na Unimonte, na São Judas Unimonte, e para os meus alunos eu dei 8 horas de feminismo na última disciplina, e teve pessoas que chegaram e falaram: professora, eu sempre fui feminista e nunca pensei que fosse. Eu combati o feminismo, nunca achei que fosse isso. Então, assim, qualquer mulher hoje que trabalha, que está inserida na sociedade, obrigatoriamente é feminista, porque ela já está colhendo os frutos de algo que começou lá no século XVII, né? XVIII, no século XIX se constitui mesmo como um movimento, né? Se fortalece pela campanha pelo voto e tudo. Mas se você vê, o feminismo sempre foi hostilizado. Por quê? Ele sempre foi feito. Começou em Aristóteles, né? Aristóteles falava que as mulheres Por que a gente tem que dar medo, as gente? mulheres eram negativas do homem, Mas né? por que a gente tem que dar medo? O homem era... Até na astrologia, o positivo todo positivo está ligado ao movimento, à liderança, à conquista. E o feminino ao cuidado, ao particular, Coração. né? Eu sinto que isso, o que a Déia está falando, é plena verdade, porque também tem, quanto mais, por exemplo, estou falando dos gays, assim, quanto mais um gay é afeminado, aí a gente chega assim, na pessoa trans, que a maior violência é com as mulheres trans, né? E as travestis. Então, quanto mais a gente vai vendo esse feminino aparecendo numa pessoa que supostamente devia ser o macho, não sei o que, maior é a violência contra ela. Isso fica muito claro. Isso só até pode explicar. Porque Mas olha, você não tem países onde você tinha a Arábia Saudita, que tinha um desenvolvimento maravilhoso, universidades e tudo, e agora está lá com burcas e tal, né? Você tem os casamentos com crianças, quer dizer, o machismo, eu acho que o machismo é um câncer social que perturba a todos, a homens e as mulheres, não só as mulheres, né? Sim. Porque aí a gente tem, por exemplo, na minha banca de defesa de doutorado e como apresentação, prefácio do meu livro, eu tenho a Maria Luísa Reibor, que é uma professora da UERJ do Rio, e que ela traz muito o conceito de hegemonia masculina. Você tem que ser o macho alfa, né? Você tem que ser alto, homem que é baixo, já sai perdendo na saída, né? Você tem que ser alto, você tem que ter voz viril, você tem que ter... Se você não for isso, um homem que tem uma voz mais fraquinha, é baixinho, vai ser o quê? Se você colocar isso na profissão, da mesma maneira, as profissões femininas são as que menos ganham, são as professoras, as enfermeiras. Tem uma grande hostilidade, uma grande dificuldade de ter enfermeiros homens, por exemplo. Por quê? Porque ao homem não é dado... Cuidado, o cuidado é feminino, né? Então, eu acredito que vem tudo isso, a gente caminha pelo machismo. Mas uma coisa que você apontou que é sobre as questões religiosas, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender uma pessoa que se diz cristã e prega a violência, entendeu? Uma pessoa que se diz cristã e vai fazer arminha na marcha para Jesus, entendeu? Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender que cristão é esse, porque, assim, pelo que eu entendo que foi Jesus Cristo, ele pregava o amor e não a violência. Aliás, ele repugnava a violência completamente. Os números confirmam, gente. Olha, Brasil registra uma morte por homofobia a cada 23 horas. Foi o que apontou aí a entidade LGBT, Dia Internacional de Combate à Homofobia e Transfobia.
O Brasil registrou 141 mortes de pessoas LGBT de janeiro a 15 de maio deste ano, segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia. Segundo a entidade, foram 126 homicídios, 15 suicídios. Bom, os estados com mais mortes em números absolutos, São Paulo aparece em primeiro com 22 mortes, Bahia vem logo em segundo com 14, e Rio de Janeiro aí aparece mais ali para baixo. O que esses números estão dizendo? O que eles estão falando para a gente? Eles estão dizendo que eu chamo de crescimento de um fascismo, pode ser um nome forte, mas com o crescimento desse tipo de cultura, e não é só aqui no Brasil, a gente está vendo isso na Rússia faz tempo, nos Estados Unidos, Polônia, Hungria, está nascendo vários desses focos neofascistas aí pelo mundo. As pessoas, geralmente, esse tipo de política tem uma dinâmica que foi feita por Hitler, foi feita por Mussolini. Eles escolhem um grupo, que Hitler escolheu os judeus, foram também, né, para os campos de concentração, foram muitos gays e ciganos também, o pessoal não fala, mas foram muitos LGBTs e ciganos. Mas assim, escolhem esse grupo como inimigos da sociedade. Então, para resolver o problema, a gente tem que exterminar esse grupo. E no discurso atual de alguns políticos, o problema são as mulheres, os LGBTs, as pessoas negras, entendeu? As pessoas que querem lutar por os seus direitos, que querem continuar sendo cidadãos, entendeu? Aliás, tem gente que nunca foi cidadão, que está lutando para ser. Então, esse é o problema da nossa sociedade. Na minha opinião, essa é a solução, entendeu? Pessoas cidadãs vão fazer uma sociedade melhor e mais democrática. Ainda existe invisibilidade? Vou tocar nessa tecla de novo. Ainda tem invisibilidade? Eu falo também na coisa da repressão, né? Por que o estranho incomoda tanto? Porque ele te mostra as suas escolhas, né? Na hora que eu vejo alguém diferente de mim, eu falo, opa, será que eu estou bem na fita? Será que eu não podia ter feito isso? E a gente sente uma hostilidade muito grande, eu estava comentando. Eu sou psicóloga clínica, às vezes na minha clínica passam muitos casos, e há pouco tempo eu tive um caso de um homem com muita dificuldade de entendimento do seu filho homossexual, e nitidamente no discurso dele ele tem nojo, ele tem ânsia de vômito, é uma coisa assim, tão assintosa que você fala, opa, espera um pouco, isso aí não é uma crença, né? Isso é um processo repressivo que você tem e que está na hora que o Luiz falou, na hora que o filho realiza o desejo que ele inconscientemente reprimiu, ele quer matar o filho, ele quer que o filho suma, causa nojo, causa vômito, né? Por que o amor, a expressão de amor causa vômito? Eu não consigo entender isso, né? A violência me causa muitas... É espantoso o amor causar mais nojo do que a violência. E as pessoas falam, né? Nossa, mas os gays agora estão querendo... Ele não precisa ficar se beijando, não precisa... Como que não precisam? Os adolescentes todos, quando se amam, se expressam, né? Claro que depois de uma certa idade, a gente pensa que existe uma certa educação na sociedade, você não precisa se expor tanto, mas um mínimo de expressão de afetividade, andar de mãos dadas, dar selinhos e estar juntos, por que não? Né? Você falou de visibilidade. A gente está no mês da visibilidade lésbica, né? Esse mês tem o dia da visibilidade lésbica, dia 29, e esse mês tem vários eventos para lembrar, porque muitas vezes a gente fala muito só de gay. Isso, né? Exatamente. Fica mais para um nicho, né? Por exemplo, o outro não é as pessoas agora, por exemplo, intersexuais, tem gente que nunca tinha ouvido falar. Bissexuais, eles sofrem uma invisibilidade dentro da comunidade LGBT também, entendeu? Então, assim... Esse mês, então, é o mês da visibilidade lésbica. Vamos falar sobre lesbofobia. Isso também é interessante, mulheres. porque as mulheres, elas têm as suas relações... Eu estive na UFBA e soube de uma pesquisa muito interessante lá, que são as comadres. As comadres, os maridos saem para fazer trabalhos fora, e as comadres, elas têm relações entre elas, têm casos entre elas, só que ninguém sabe, elas são casadas, têm filhos. Quando os maridos voltam, elas voltam a ser comadres. Quando os maridos vão embora, elas assumem outro formato de relacionamento. Então, você vê quanta coisa existe por debaixo do pano que a gente não sabe, não é? As mulheres ainda mais, né? Porque as mulheres já são invisíveis na sociedade. Tem gente que fala, mas não tem filósofa, a mulher tem, mas foi amordaçada, foi morta, não deixaram ela falar, né? Mas tem filósofas, desde a Grécia já tem filósofos, tem escritores, tem artistas.
mas nunca aparece. Existe uma né? combinação, né? São duas opressões. A opressão do machismo com a opressão da homofobia, entendeu? Eu, por exemplo, sou um cara branco, de classe média, assim, então em mim só recai a homofobia, entendeu? Então, mas, não é mulher lésbica, por exemplo. Se fosse negra... Sim. Então, aí a gente vai potencializando. Tanto que fala, mulher, lésbica e negra é a trindade difícil. Coloca para cá e deixa quieto. Ô Luiz, o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, o que ele faz e qual é a principal demanda que chega até vocês? Eu vou te dar um exemplo. Por que precisou segmentar? O nosso presidente, né, é o Paulo Iotti, que é um grande advogado, e ele foi responsável, ele fez parte da ação no STF do casamento igualitário, ele foi o responsável pela ação do nome civil das pessoas transexuais, travestis, ele que foi o que fez a ação da criminalização da LGBTfobia através do STF, porque o Congresso, as pessoas falam, mas vocês têm que pedir no Congresso. Desde 2002 que a gente está pedindo. Desde 2002 que a gente passa e desde 2002 que o Congresso atravanca. Então, a gente partiu para outro caminho, entendeu? Sim. Então, assim, essa é uma das coisas que o GADVIS faz. E também, claro, a gente indica se a pessoa está com um problema. Aqui em São Paulo tem uma lei, que é a 10.948, que foi feita aqui na LESP. E ela, 10.948/2001, então a gente faz muitas ações com essa lei, se a gente não pode fazer, indica a Defensoria Pública e age nessa maneira, mas assim... Direciona, aconselha ou realmente toma alguma atitude, né? Na verdade, na questão de tomar mais atitude, são essas ações maiores. Maiores. E qual é a principal demanda que chega lá para vocês? Dá para você... Principal demanda, se a gente falar de dia a dia, não essas coisas mais políticas maiores, sim. É agressão mesmo. Agressão. Ainda tem muito disso. Tem. Eu falo ainda tem, não, né? Só tem. Tem, não é principalmente assim, discriminação em lugares públicos, discriminação em estabelecimentos comerciais, isso chega bastante. E o que dá para fazer? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a 10.948 é uma coisa que é fantástica, super funciona. Eu aconselho todo mundo a botar para funcionar cada vez mais, entendeu? Que versa? É uma lei que pune a discriminação de pessoas LGBTs. E o que acontece? A pessoa que discriminou, o dinheiro não vai para a pessoa LGBT, o dinheiro é uma multa, como se fosse uma multa de trânsito que volta para o Estado, entendeu? Então é o Estado que multa aquele estabelecimento ou aquela pessoa por ter discriminado. Das histórias que você viu, o que te chamou a atenção? Tem uma história interessante que justamente os filhos são um agravante, né? Quase sempre são agravante, não só nos casais heterossexuais, como também nos homossexuais. Teve um casal que o homem já tinha, um deles já tinha tido uma relação anterior, já tinha filhos, e aí se encontra, conhece este novo parceiro, começa uma relação, e isso é tudo muito conturbado. Porque a ex-mulher, ele acaba ficando amigo da mulher, do parceiro, a mulher descobre, tem uma tentativa de suicídio. Então, os filhos são filhos que a avó dos meninos fala assim, vai lá com aquela bicha velha, vai lá, ela é rica, ela vai lá e pega tudo de dinheiro que ela tem e tal. Então, existe todo quase que um complô. Hoje eles não vivem no Brasil, eles saíram do Brasil, estão morando na Europa, estão muito felizes lá. E conseguiram se casar, eles são os que mais assumiram, porque dentro desses casais ainda a invisibilidade é muito grande. Se você é um diretor de uma empresa, você não tem como assumir isso. Se você, dependendo da sua profissão, se você é um grande executivo numa instituição, se você é um psicólogo, por exemplo, né? É muito mais difícil. Então, tirando as áreas mais de comunicação e de artistas e tal, ou pessoas mais autônomas, fica muito difícil para as pessoas poderem assumir o que elas são, porque não tem espaço. Não tem, e isso acaba trazendo, Tem por isso que tem, mas não é e por isso que permitido. precisa especificidade, Silvia. Você falou por que precisa ter a especificidade do atendimento? Porque advogado da é para mesma todos. maneira. A lei é para todos, justiça é para todos. Não, porque por exemplo, no caso dos psicólogos, né, eu tenho falado muito isso e reiterado muito isso na necessidade dos psicólogos de se atualizarem com relação à diversidade, que não são atualizados. A maioria dos grandes psicólogos não são atualizados, ainda tem conceitos lá da década de 20, da década de 30, não atualiza isso, né?
claramente eu falo isso porque eu tenho feito bastante debates, tenho ido bastante lugares e tenho encontrado, inclusive, depoimento das pessoas que vão, olha, eu fui no psicólogo e ela falou que isso era uma fase, o psicólogo adora falar isso, é uma fase. Vai passar, fica calmo. Dorme que passa. E tal, né? Dorme que passa. Então, isso... Por quê? Então, existem algumas especificidades. O preconceito que um casal gay ou que pessoas gays sofrem não tem similar com relação aos heterossexuais, como não tem similar dos negros com os brancos. Gente, notícias boas. O Superior Tribunal Federal aprova a criminalização, quase que não sai, da homofobia. Aqui na casa, a gente tem uma frente parlamentar, nos novos mandatos aqui, a gente tem uma frente parlamentar, não posso deixar de falar, em defesa dos direitos das pessoas, aí vem o alfabeto, LGBTQIA, que foi lançada aqui na Assembleia recentemente pela deputada da bancada ativista. Não, Érica Malunguinha. Érica Malunguinha, que agora entrou aqui a Érica Hilton. O mandato quilombo, né? Que mandato quilombo, que tem aqui, assim, a gente tá... Mas junto com a bancada ativista. Mas junto com a bancada ativista, que é lá do pessoal também, enfim, eu falei essa do STF, ele é aqui de São Paulo, mas são passos pequenos, mas consistentes e que estão andando para frente. É que assim, o que eu falo assim, nada é uma panaceia que vai resolver todos os males, entendeu? A criminalização, ela foi um passo, ela resolve algumas coisas muito pontuais, mas o que adiantaria é o que está muito escasso, que a DEA pode falar no nosso país, que seria educação. E não é educar, tipo, para você ser gay, é educar para você lidar com a diversidade. Não, lidar com a diversidade. Saber que seu coleguinha é gay, que seu coleguinha é trans, mas que isso não vai afetar a sua vida. Você pode ser quem você quiser, entendeu? Não é ensinar ninguém a ser LGBT. Ninguém me ensinou. Eu nasci numa família hétero. Todo mundo queria que eu não fosse, entendeu? Todo mundo tentou me ensinar a ser hétero, não deu certo, entendeu? Ninguém ensina a ser LGBT, isso eu garanto. E ninguém opta, né? E ninguém opta. Ninguém opta, né? Gente, vou agradecer a presença de cada um de vocês, o tempo voou. Sim. Lembrando mais uma vez que tem Déa Bertrand aqui no livro Amores Invisíveis, nas melhores lojas do ramo. Nossa, agora eu fui das antigas, hein? Agora eu fui das antigas. Obrigada por ter trazido essa discussão aqui pra gente. E como eu sempre termino os programas, falando portas abertas dessa Casa de Leis e dessa TV, que representa aqui, ou tenta dar voz, imagem, visibilidade a todas as demandas da sociedade. Eu ia até agora falar problemas, não, demandas da sociedade. Para que a gente, numa discussão, consiga esclarecer, colocar, informar, e quem decide é a população, fazendo movimentos, né, enfim, que ela ache necessários. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui, Agradeço demais o espaço. Obrigado pelo convite. Obrigada, Luiz. Gente, o programa em discussão especial fica por aqui. Muitíssimo obrigada aí pela sua audiência e até o nosso próximo encontro, hein? Tchau! Vale a pena.